No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando com o nosso Saúde e Bem-Estar, esse encontro marcado que temos todas as sextas-feiras para falar sempre de assuntos importantes, assuntos relevantes e com certeza eu já convido a você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, está aí com a gente pelo nosso canal no Facebook, compartilhe o nosso conteúdo, marque seus amigos, divulgue a nossa programação e faça com que os assuntos que a gente traz aqui ao longo do programa cheguem a outras pessoas também. Se você está com a gente aí pelo nosso canal no YouTube, olha, deixa aí o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos o programa e tem a oportunidade de acompanhar ao vivo aqui com a gente. Mas também vou te fazer um convite, se inscreva no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal Rádio Grande FM, você tem acesso a conteúdos exclusivos aí para as nossas plataformas digitais e o Saúde e Bem-Estar. Nesses 5 anos de programa, você tem muitos profissionais que passaram por aqui com assuntos importantes e quem sabe um deles possa ser importante para você no seu dia a dia ou para alguém que você conheça. E você tem a oportunidade, inclusive, de compartilhar esse conteúdo. Aliás, este programa também vai ficar à sua disposição para você compartilhar com quem você quiser o nosso Saúde e Bem-Estar. E no programa de hoje nós vamos falar de algo muito importante, de algo muito sério, que cada vez mais vem afetando mais pessoas no Brasil e no mundo de maneira geral, de uma forma mais significativa. E que talvez você que está nos acompanhando nesse momento, você diga, olha, mas isso deve ser problema de quem vai muito para a piscina, para quem está nas regiões de praia. Não, nós vamos falar de câncer de pele, que pode afetar você, cidadão comum, você, dona de casa, você que vive no dia a dia das cidades ou qualquer lugar que você esteja. Por isso é importante você ficar atento àquilo que nós vamos trazer aqui ao longo do nosso programa. Vamos bater esse papo aqui legal para a gente tentar entender um pouquinho do que é isso, quais são os fatores de risco, de que forma a gente pode tratar, quais são as formas preventivas, enfim, tudo isso e muito mais a gente vai falar aqui ao longo do programa. E hoje quem vai estar com a gente, vai nos ajudar ao longo do programa, é a Fiamma Falcão Guimarães. Ela que é médica com pós-graduação em dermatologia e cosmiatria e que vai nos ajudar aqui ao longo do programa de hoje. Ou seja, o assunto parece complexo, né? Mas a gente vai tentar aqui, ó, num bate-papo simples, tentar explicar um pouquinho. Seja bem-vinda. Obrigada, Paula, por receber aqui na rádio. E é muito prazer falar com vocês. E vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu falei agora aqui na abertura, que tem crescido muito os casos de câncer de pele, né? Sobretudo com o passar do tempo. A gente tem as mudanças climáticas que acabaram ao longo do tempo ficando um pouco mais severas e, consequentemente, nós, que somos a parte mais frágil desse sistema todo, sim, somos os mais afetados, né? Na verdade, eu acho que o diagnóstico de câncer de pele, ele está sendo mais aprimorado agora também, né? Então, as pessoas acabam buscando mais ajuda profissional, que eles começam a ver algo diferente na pele e procuram buscar ajuda, sim, né? E quais são os fatores de risco mais comuns? Porque são muitos que a gente sabe que se tem, né? Mas aqueles mais comuns que a gente pode conseguir detectar no dia a dia associados ao câncer de pele. Bom, assim, os fatores de risco do câncer de pele são principalmente aquelas pessoas de pele claras, né? Aquelas pessoas de olhos bem claros, os ruivos, são os fototipos baixos que a gente fala. Sim. Porque eles têm pouca melanina. A melanina, ela acaba sendo uma camada de proteção pra gente. Por isso que negros é muito mais difícil de ter o câncer de pele, né? E além, assim, do fototipo baixo, a incidência de raio solar, ela é cumulativa na nossa vida. Então, assim, o sol que você toma na sua adolescência, na sua infância, vai ser refletida lá na vida adulta, a partir dos 50 anos. Por isso que muitas pessoas chegam no consultório, tipo assim, principalmente pessoas que trabalharam muito tempo na roça, né, que são aquelas pessoas que ficam mais manchadinhas de sol, eles falam assim, se eu pudesse mudar algo, eu tomaria muito menos sol, né, na minha adolescência, porque eu sofro muito com as consequências hoje em dia, porque existe muita câncer de pele, a incidência é muito alta nessas pessoas. Outra coisa que a gente chama muita atenção são as camas bronzeadoras, né? Tem um ditado assim na sociedade que
ser bronzeado é questão de saúde, né? Então, essa questão assim de bronzear no sol acaba aumentando muito a chance de ter um câncer de pele na vida adulta, né? Ou seja, você se preocupa muito com a sua estética e a questão de saúde acaba ficando em segundo plano. Exatamente. E o preço pode sair muito alto depois, né? Sim, exatamente. Tanto é assim que antigamente eu acho que pouco se falava de proteção solar, de protetor solar. As pessoas não estavam quase nem aí, né? Ficavam no sol, sem nada. Ô, Fiamma, até para a gente entender um pouquinho mais, quando a gente está falando dessa questão de exposição aos raios ultravioletas, e aí entra até essa questão também artificial da questão do bronzeamento, é que há uma aceleração em relação à nossa pele, né? Ou seja, daquilo que ela é capaz de suportar, exatamente pelo grande tempo de exposição. Ou seja, a gente gradativamente, a gente vai eliminando substâncias da nossa pele que depois acabam se transformando. Então, portanto, efetivamente no câncer seria mais ou menos isso? Na verdade, assim, o raio solar tem a incidência UVA e a UVB, né? Então, assim, eles atingem o nosso DNA celular e fazem uma mutação genética. E essa mutação, ela começa a fazer uma nova célula, que a gente chama de neoplásica, que aí pode ser tanto maligna quanto benigna, né? Então, a maioria das vezes é de transformação maligna. Sim, a gente precisa, e é importante quem está nos acompanhando também saber, porque às vezes nós vamos no médico, ele nos recomenda aquela exposição, você tem que tomar sol, e é importante saber que ali tem um horário determinado para isso e um tempo determinado para isso. Então, não confundir com essa relação de ter que ficar sempre o sol, né? A gente fala que é para evitar aquele sol entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, que é onde tem mais radiação solar. Isso que são prejudicial à nossa saúde mesmo. Por isso que a gente fala para evitar. Assim, de um indivíduo para o outro, essa incidência ou essa gravidade ou a severidade em relação ao câncer de pele pode ser diferente, porque também existem tipos diferentes de câncer de pele, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Na verdade, assim, os cânceres de pele, eles são classificados como todos malignos. Câncer é maligno, né? Mas depende do grau de diferenciação celular, depende da onde ela está localizada. Se é no rosto, no rosto a maioria das vezes é de alto risco, né? Então a gente fica mais preocupado, existem algumas cirurgias um pouco mais invasivas e os cânceres de pele são o carcinoma basocelular, que é um dos mais frequentes no Brasil, e depois vem o carcinoma espinocelular e a gente se preocupa sempre com o melanoma, né? O melanoma, ele é um dos tumores malignos que tem maior chance de fazer metástase. E é ele que nós temos medo, entendeu? E até sobre isso que me chama a atenção, porque o melanoma, até para quem está nos acompanhando, são as pintinhas que a gente tem no corpo, né? Algumas maiores. E que às vezes a gente carrega para a vida toda e ela está ali tranquila, né? Quando é que eu gostaria até de entrar exatamente no próximo tema aqui? Quem está nos acompanhando e tem essa preocupação e tem um certo cuidado, a partir de que momento, qual que é o sinal que eu começo a perceber no meu corpo que eu preciso procurar um profissional, que tem algo errado com a determinada mancha, um sinalzinho que está aparecendo, qual que é o primeiro passo ou qual que é o primeiro sinal que eu tenho que identificar? Primeiramente, o melanoma, ele pode surgir a partir da sua pinta ou surgir novo. Entendeu? Então, assim, não necessariamente aquela pinta que você carrega pela vida toda, ela se transformará em um melanoma. Existem algumas células que a gente chama de névos, que são mais propensos a virar um melanoma, certo? Partindo disso, o melanoma, quando que a gente começa a desconfiar que por exemplo, você tem uma pinta com digital, ela está diferente. A gente chama de ABCDE, né? E aí a gente orienta as pessoas em casa a se autoavaliarem, né, o ABCDE, que é a de assimetria, se essa lesão ela tá tipo assim, um lado ela tá maior do que a outra. B, de borda, às vezes a borda, tem uma borda que ela acaba abruptamente, que a gente chama, ou ela vai esparramando. O C de cor, às vezes quando tem uma coloração diferente, por exemplo, ela é vermelha, preta e branca. Quando tem mais de 3 cores nessa lesão,
a gente fica meio desconfiado. Sim. D de diâmetro, que aí a gente tem que medir o tamanho da pinta, Sim. e às vezes ela está de forma irregular, e aí a gente também desconfia. E E de espessura. Quando, por exemplo, você tem uma pinta que ela começa a aumentar de tamanho, a gente desconfia também de melanoma. Sim. Tá? E você falou, a gente citou a pinta aí como exemplo, mas esse melanoma pode se dar de outras formas, e também o próprio sintoma também se dá de forma diferente também, né? Sim. O sintoma, na verdade, você nem sente tanto sintoma no melanoma, né? A gente tem mais, assim, características visuais que eles alteram. Sim. Ele não coça, ele não arde. Às vezes, quando tem uma lesão, às vezes, na maioria das vezes, é uma espinha que o paciente chega, doutor, eu tô com uma espinha aqui na ponta do nariz que não está cicatrizando. E aí, esses tipos de queixas, a gente já abre o olho, sabe? Tipo assim, pode ser um câncer de pele que não cicatriza, que sai sangue, e a maioria das vezes as pessoas acham que é uma espinha, vai lá e espreme, né? E é um câncer de pele também. Sim, entendi. Né? E aí, como é feito o diagnóstico? A pessoa tem, assim, essa desconfiança, a gente está falando de questão principalmente preventiva, né? Que nós temos que ficar sempre atento com relação a isso. A pessoa chega lá no seu consultório e você vai, a partir dali, fazer o rastreio dessa pessoa para saber se algo pode estar errado ou não. O diagnóstico é feito de que forma? A partir do exame físico. O exame físico é o principal, assim, elemento que a gente tem na nossa anamnese, né? Que é a nossa consulta com o paciente. E depois, a partir disso, a gente tem um aparelho em consultório chamado dermatoscópio, que é como se fosse um microscópio eletrônico que a gente coloca sobre a lesão para a gente ver quais as características que ela apresenta. E a partir disso, se eu vejo alguma coisa que está estranha, aí a gente faz a biópsia. Né? Aí a gente faz a cirurgia. Aí confirma, e aí você vai, a partir disso é que você vai estabelecer um tratamento. Um tratamento, que a gente vai falar daqui a pouco a respeito disso também. E eu queria que você falasse, quando você fala de câncer, você já falou, é sempre algo grave, né? Aliás, toda doença, quando ela é diagnosticada de forma precoce, a possibilidade de cura e de sucesso em relação ao tratamento é fundamental. No câncer de pele não é diferente, né? O câncer de pele, a gente sempre orienta a família, as pessoas a se autoavaliarem, porque a partir do momento que a gente consegue diagnosticar de maneira precoce, o tratamento cirúrgico é curativo, entendeu? Então, se a gente consegue tirar a lesão quando ela está in situ, no local, ela já é curativa. A gente se preocupa quando está fazendo invasão de algum linfonodo, invasão de algum tecido, aí sim é mais preocupante. Aí tem um tratamento em conjunto com um cirurgião oncológico e mais um oncologista também. Sim, ou seja, é uma equipe multidisciplinar que passa a acompanhar o paciente a partir desse diagnóstico, né? O paciente com câncer de pele nunca tem alta. A gente sempre está em acompanhamento, principalmente melanoma. Porque a cada 6 meses a gente fala para o paciente ir no consultório para a gente avaliar se tem alguma lesão diferente. Sim. E a recorrência, ela então é muito alta em relação a isso? Quando é melanoma, a recorrência é até em 2 anos, a recidiva, né? Sim. Aí até 2 anos é um acompanhamento mais firme. Sim. E aí a partir disso a gente consegue espaçar um pouco mais. Sim. Ô Fiamma, mas aí a partir desse momento, inclusive já passou por esse tratamento e tudo mais, essa pessoa também tem que passar a mudar o seu modo de vida, porque se de repente ela continuar se expondo ao sol, se continuar se expondo aos fatores de risco, o tratamento vai ser ineficiente também, né? É interessante que a partir do momento que eu diagnostico um câncer de pele, a pessoa muda de vida, né? Então, assim, eu sempre oriento a se proteger mais do sol, passar protetor solar, evitar os horários de pico, né, de radiação, usar boné, chapéu, até óculos, né, porque existe melanoma ocular também, né, então assim, se proteger os olhos também é interessante, e usar aquelas camisas, né, que tem de proteção, UVA, UVB, isso é interessante. Isso principalmente para quem pilota moto, né, que acaba não se protegendo tanto também, né. E é interessante até a gente falar, e a gente observa, já ouvi alguns dermatologistas falando, que às vezes você de repente nem está efetivamente diretamente no sol, mas se você está no local onde você está recebendo a incidência dessa radiação solar, você também acaba sendo impactado por ela, né? Qualquer coisa que emite luz tem radiação.
A luz daqui tem radiação que também pode provocar a longo prazo câncer de pele. Por isso que a gente sempre orienta, se está chovendo, se está dentro de casa, não vai sair, passe protetor solar. Isso é muito importante, porque tudo, até celular, emite radiação. Com toda certeza. Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, que está falando um pouquinho de câncer de pele, para tentar fazer com que fique claro para quem nos acompanha de que forma isso pode afetar a vida das pessoas, a vida de todos nós de maneira geral. Às vezes no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, a gente não dá essa importância devida para esse cuidado com a nossa pele, que depois acaba se tornando algo um pouco mais sério. Você nos acompanha pelo Facebook? Lembro mais uma vez, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo. De repente tem algum que você gostaria que recebesse essas informações aqui, vai ser importante que você compartilhe esse nosso conteúdo. Está com a gente aí no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos, feito então, portanto, com muito carinho para você em nossas plataformas digitais. A Fiamma Falcão Guimarães, ela que é médica com pós-graduação em dermatologia e cosmiatria, está aqui com a gente, nos explicando e falando um pouco mais a respeito do câncer de pele. Você já deu algumas dicas aí de que forma o tratamento é feito, né? Ou seja, às vezes você vai diretamente no local dessa lesão, você retira essa lesão. E como é que é feito o após essa cirurgia? Qual que é a periodicidade que esse paciente tem que retornar até o profissional da saúde para fazer esse acompanhamento? Você falou da questão da reincidência já, mas ele tem logo após a cirurgia, um período que ele precisa estar mais constantemente nesse profissional, né? Sim. Após o diagnóstico, né, depende do tipo de câncer que é diagnosticado, se é o carcinoma basocelular, o espino celular ou melanoma, a gente tem uma periodicidade do primeiro ano a cada 4 meses, né? E aí, a partir do primeiro ano, se a gente vê que está tudo bem, a cada 6 meses. A partir do segundo ano, aí a gente começa a espaçar anualmente, né? Sim. Ô Fiamma, a gente está falando aqui, a gente falou assim, que essa exposição ao sol, o sol vai se acumulando ao longo da vida, né? Mas existem situações de pessoas mais jovens que já apresentam esse tipo de lesão, ou isso é uma incidência de uma certa idade para frente? Existe alguma questão com relação à faixa etária de incidência? Na verdade, a gente conversa muito sobre a história familiar, né? O antecedente familiar. Se você tem alguém na família que tenha melanoma, eu falo muito melanoma porque é um dos mais agressivos, né? Ele tem uma genética. Então, assim, eu peguei uma paciente, né, ela era ruiva e ela teve melanoma com 23 anos. Olha só. Né? E aí ela falou assim, mas doutora, por que eu tenho melanoma? Nessa idade, porque eu sou jovem. Primeiro, porque ela é fototipo baixo, né? Então, tipo assim, ela não tem melanina que protege a pele dela. E segundo, que ela morava na praia. Então, ela tomava sol porque ela gostava de ficar bronzeada, de ter marcas, e aí, hoje, ela colheu a consequência disso. Então, assim, falando disso que você perguntou, existe uma predisposição genética, né, para ter um câncer de pele, e não necessariamente, se você não tem história na família, você pode ter por causa da exposição solar. Sim, sim. Então, são esses fatores que precisa estar atento. Exatamente. Com toda certeza, né? A gente, quando fala de tratamento precoce ou até mesmo preventivo, né? Você já deu as dicas dos horários que você pode fazer isso e tudo mais. Mas com que frequência nós devemos ir ao dermatologista, aí independente dessa questão toda? Porque assim como outra área da saúde, a dermatologia, que é a nossa pele, que é o primeiro contato com o mundo exterior, também a gente precisa ter uma periodicidade de estar visitando esse profissional, né? Olha, é interessante visitar a gente uma vez por ano. Sim. Porque aí, além de a gente orientar qual protetor solar você deve passar, qual rotina de cuidados com a pele você tem que ter, a gente faz um check-up, né? Ô Fiamma, porque por muito tempo esse profissional, o dermatologista, ficou ligado à questão estética, né? Sim. Então precisa também fazer essa separação. E continua ainda, claro, com as suas atribuições das questões estéticas, mas tem a questão mais importante, que é a questão da saúde que precisa ser verificada por esse profissional, né? Sim, por isso que é muito interessante, né, fazer o acompanhamento médico com um dermatologista, que, por exemplo, eu vou fazer uma toxina botulínica.
né? E aí eu já fiz isso, e nisso eu já diagnostiquei um câncer de pele no nariz, por exemplo. Por isso que, assim, é interessante fazer também procedimentos com um profissional, assim, mais adaptado, né? Sim, sim. Ô, Fiamma, e até aproveitando já esse gancho do dermatologista, tanto o clínico quanto a questão estética, porque quando a pessoa tem um diagnóstico no câncer de pele, você falou agora há pouco, o rosto é um pouco mais sensível, mexe com a autoestima, né? E aí você, além dessa questão da doença em si, você tem a questão psicológica que você precisa ter esse acompanhamento também, Precisa. Né? Interessante que semana passada eu peguei um caso interessante, que a filha, ela tem câncer de mama e aí ela viu uma lesão estranha no braço do pai dela, e ela é minha paciente. Sim. E ela falou assim, pai, você vai lá consultar com a doutora porque essa lesão tá esquisita. Aí ele foi no consultório semana passada e aí realmente era um câncer de pele, né? Então, assim, por isso que é interessante a gente sempre ficar ligado aos nossos familiares, né? Sim. Ou seja, é aquele histórico que você contou agora há pouco, que você tem que estar atento em relação a isso. E às vezes tem pessoas que exatamente não têm essa percepção do quanto aquilo pode ser grave, e esse é o exemplo que você trouxe aí. A gente falou agora exatamente daquilo que pode nos auxiliar no dia a dia, que são os protetores solares. Mas a gente também precisa, inclusive, ter a orientação do dermatologista sobre determinados produtos. Evitar comprar porque a minha amiga usa, o meu amigo usa, porque eu comprei em tal lugar, mas se você não tem uma procedência, porque também o uso inadequado desse tipo de produto, ao invés de ajudar, pode atrapalhar. Né? A maioria das vezes pode causar uma dermatite de contato, irritativa, pode causar alergias, né, ficar mais vermelho, ou às vezes ficar mais oleoso. Então, assim, a gente sempre tem um cuidado personalizado para o paciente, né? Sim, ou seja, então precisa ter essa atenção tanto da parte do seu cuidado com aquilo que você vai consumir no seu dia a dia. Uma questão interessante, até que eu estou lembrando aqui, eu sempre oriento os meus pacientes, quando for comprar um protetor solar, que eu não me importo com marcas, eu me importo se você está usando o protetor solar todos os dias. E para Dourados, região de Mato Grosso do Sul aqui, que é uma região que tem bastante radiação, eu falo que tem que ser o FPS no mínimo 50. O 30 é muito pouco, é muito baixinho. Porque o que significa esse FPS, né? O que é o fator de proteção solar? É a quantidade que a gente passa no corpo necessária para não ficar vermelha. Entendi. Entendeu? Então, assim, tem diferença do 50 para o 100? Tem diferença. O 100 protege muito mais do que um de 50, por exemplo. E a gente eu falo assim, o mundo ideal do protetor solar é você passar a cada 2, 3 horas, né? É você passar de manhã, na hora do almoço e umas 3 horas da tarde. Ah, doutora, não consigo, eu esqueço. Primeiro, crie o hábito de acordar, lavar o rosto e passar o protetor solar. Com o tempo a gente vai melhorando essas passadas, né? Sim, ou seja, tem que virar parte da sua rotina, como são escovar os dentes, como é você lavar as mãos, enfim, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? Sim, até tempos chuvosos como tá esses dias, né? A gente tem que passar protetor solar. Que bacana. Fiamma, algo mais que você queira colocar a respeito desse assunto que a gente está falando, que talvez tenha passado despercebido? Eu acho que a gente conseguiu colocar de forma geral. Claro que a gente está falando aqui de forma geral, né? E cada caso é um caso, cada paciente tem uma forma, um jeito de ser feito, né? Mas eu acho que de forma geral a gente está conseguindo passar aquilo que é mais importante. Acho que a gente conseguiu abranger tudo, né? Eu acho que a minha mensagem talvez seria assim, né? Fiquem atentos àquelas pintas que mudam de cor, que crescem, né? De tamanho. E também aquelas espinhas que nunca cicatrizam. Então, na maioria das vezes, pode ser um câncer de pele. E lembrar sempre, né? A prevenção é sempre o melhor remédio. A prevenção é o melhor remédio, né? Com toda certeza. Fiamma, obrigado por estar aqui com a gente, tá? Tenho certeza que contribuiu muito para quem está nos acompanhando. Obrigada. Essas suas informações, essas suas dicas a respeito disso. E, claro, se alguém tiver algum questionamento, algo mais, pode comentar e a gente vai retransmitir para a Fiamma em outra oportunidade. Você é convidado a estar aqui com a gente. Obrigada. Obrigado por participar aqui com a gente. Então, você que nos acompanhou pelo nosso canal no Facebook, marque seus amigos, compartilhe. Acho que as informações que foram trazidas aqui são de suma importância para a vida de todos nós. Esteve aí com a gente pelo YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal. Perdeu aqui parte do programa? Não se preocupe, vai ficar à sua disposição para você rever e também poder compartilhar. Nós falamos hoje sobre câncer de pele
riscos e cuidados, né, que você deve ter ao longo da sua vida, com a Fiamma Falcão Guimarães Campos, ela que é médica com pós-graduação em dermatologia e cosmiatria, né? A gente não falou um pouquinho a respeito do que é isso aqui, mas vai ficar para a próxima oportunidade para a gente desvendar um pouquinho a respeito aí do que se refere, né? Eu imagino que seja algo relacionado a cosméticos. A beleza, né? A beleza? Então, entendi mais ou menos do que se trata. Mas o mais importante foi trazido aí ao longo do programa. Na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta aqui na Rádio Grande FM. Um abraço, até lá.